8, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimentamos também os nossos amigos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o tema, paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 7. Estamos dando início a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominica. Hino de número 7. Nosso irmão Maestro. Vamos juntos. Vem aqui cantar aqui. O senhor é maestro, senhor? Não, tem aqui. Não precisa de diapasão. Precisa de diapasão. É o desafio mesmo? Diapasão, diapasão. Número 7.
Amém. Vamos proceder à leitura da nossa lição. A lição de número 7, do dia 17 de maio de 2015. Poder sobre as doenças e morte. Então, hoje vamos falar sobre os milagres de cura e de ressurreição no Evangelho que escreveu Lucas. Fiquemos em pé para proceder à leitura. Texto áureo, vamos pedir para que o pastor Valdemar leia para nós o texto áureo. Paz do Senhor a todos. Texto áureo. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Lucas 7,16. Verdade prática, o pastor Manuel Isídio. Pai do Senhor, irmãos. Ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. Leitura bíblica em classe, encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39, e depois Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Convido o doutor Alexandre para proceder aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura como de costume alternadamente. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E aconteceu pouco depois ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar neste momento, nesta oração. Vamos orar, em primeiro lugar, pelo irmão Humberto, que não passou bem essa semana. Acho que está tendo um rodízio assim. Semana passada foi eu que eu passei bem, agora essa semana ele. É um rodízio. Então vamos orar por ele, para que o Senhor lhe dê saúde. Como está a irmã Clarcinda? Eu perguntei dela hoje, ela não está bem. Ela passou muito mal essa semana. Ah, é? Passou muito mais. É, agravou um pouco. Então vamos continuar orando por ela, pelo irmão Elman. O irmão Nenê mandou um abraço para os irmãos aqui. Vamos orar por ele lá também em São Carlos. Pois não, irmã? Pastor Humberto fez aniversário. Ah, é, segunda-feira, né? Semana passada, semana retrasada. Segunda, né? Segunda aqui. Até que fui dar parabéns para ele, pensou que era do portal, não era aniversário. Então vamos orar também, agradecendo a Deus pelo Humberto. Pelo meu pai, que sofreu uma queda lá no estado de Araraquara, quebrou todos os ossos do rosto, vai ser operado. Peço oração por ele. 82 anos, tadinho, bem fraco. Tá certo, vamos orar pelo pai do doutor Alexandre. Irmão Barateiro. A paz do Senhor para todos, irmãos. Amém. Eu peço para que nesta oração
Passamos a orar pela minha neta Giovana, que está um pouquinho gripada. E ela está meia balançada, está melhor pedir ao Senhor Deus e Ele vai ser o refúgio. Amém. Ana Maria. A paz do Senhor, eu quero agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, inclusive pela minha ingratidão, que eu sou muito ingrata. Mas eu peço a Deus também pela minha nora, que ela fez um exame de ressonância, acho que é alguma coisa assim, e deu hérnia de disco. E também o médico falou a respeito do joelho dela, vai ter que fazer cartilagem, nem sei se o nome é esse mesmo. E eu estou pedindo por ela caridade, que Deus faça. Mas também estou pedindo por minha netinha por um problema muito simples. Não riam não, viu? Por favor. Minha netinha de domingo vai para a igreja e após o culto tem o almoço para os membros ali. Inclusive quando eu vou, eu também almoço lá. E minha netinha resolve brincar naquela hora em vez de comer e está dando um pouquinho de problema para minha filha, para ela mesma e para meu genro. E a gente está pedindo um jeito realmente para não deixar de levar ela para a igreja, porque é um passeio e é bom. Ela ainda não assiste o culto, porque a igreja não permite aquela idade assistir o culto, mas a gente pede ajuda para que Deus ajude ela e a família. Amém. Vamos orar. Pastor, irmão Zé Antônio, e a Letícia? E a mãe da Letícia? A Letícia, ela continua internada e os irmãos continuam orando pela mãe dela. A mãe dela mudou de escala. Eu estou agora cuidando de outra ovelhinha, que é a Rosemary. Os irmãos oram pela Rosemary. A mãe da Letícia já não está comigo, mudou de escala. E o irmão Gray não vai poder vir hoje. Ele pediu para os irmãos orar pela mãe dele. A mãe dele não está boa, eu estive lá. Ela está acamada, está bem debilitada. E os irmãos não esqueçam. E oro também pela minha família, pela minha mãe, que é diabetes, a minha avó, que completou 100 anos, e a minha tia, que está fazendo também hemodiálise. Preciso das vossas orações. Amém. Mais algum pedido? Tem o Dom Valdir também, não vamos esquecer de orar pelo Dom Valdir, né? Que ele continua internado, ele tem que ficar 30 dias lá tomando antibióticos, não pode sair antes. E para que dê tudo certo, para que ele não tenha que fazer a cirurgia, já que ele está com aquela bactéria ali na válvula do coração. Né? E a irmã Marlene também, que carece das nossas orações, que nós estamos muito bem. Pastor, eu peço oração para minha esposa, Valnite, que ela está afastada da igreja, porque ela só vê as coisas erradas na igreja. Para que Deus trabalhe no coração dela, para que ela volte. Amém. Você tem que pedir para tirar os óculos. Eu sempre digo, quando o diabo põe no olho os óculos da perfeição, aí você só vê as coisas imperfeitas. E a gente tem que ter os óculos da santidade. Amém. Essa oração com uma grande amiga minha, chamada Valquíria. Ela está fazendo hemodiálise as 3 vezes por semana. Está difícil, né? Sabemos que é uma pessoa, um vaso de Deus. O marido dela é pastor e está com uma grande dificuldade. Vamos orar para que Deus intervenha. Amém. Vamos orar. Pedir o pastor Chagas vir aqui à frente orar. Tem um pedido aqui do portal. Sim. A irmã Assunção pede oração pelo seu pai, que está com o olho direito inchado. E também o irmão Lourival pede orações porque está com dor na garganta. Amém. Vamos orar para desinchar o olho, para resolver o problema da garganta. Se alguém quiser vir à frente para a unção, estamos aqui. Hoje inclusive é uma sugestão para amanhã, né? No final da aula, já que a gente vai falar de cura divina, orar pelos enfermos, né? Na classe, se tiver algum enfermo. Pode vir aqui à frente, vou pedir para o pastor Jorge vir aqui. Vamos vir aqui. Pode sair. Aparecer. Pode ajudar aí. Quem puder, quem não puder, pode ficar aí. Todo mundo enfermo aqui. Só vem para frente os mentes. Só. Vamos orar, irmãos? Os irmãos sabem que o pastor Pereira Bezerra, né? Foi ter com o Senhor. Os irmãos oram pelo Samuel, pelos meninos lá. 105 anos. Coisa linda, né? E com a família toda, são gente nossa aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos.
Pedimos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, por tudo que Tu tem feito por nós. Agradecidos, ó Deus, porque nós sabemos que Tu usará a mão do Teu servo nesta noite, de uma forma diferente, especial. Usa a mão do Teu servo que está ungindo esses Teus filhos que estão de joelhos dobrados, enfermos. Se depende de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te dizer nesta noite que se Tu não fizer alguma coisa, ó Pai, os Teus servos vão ser castigados por essas enfermidades. Porque, Senhor, nós não podemos fazer nada se Tu não tiver misericórdia, Senhor, e não ir de encontro às nossas lutas, nossas dores, às nossas queixas. Nós não recorremos a ninguém, Senhor, porque nós aprendemos a confiar em Ti. Nós nem surpreendemos mais na Tua cura. Nós nem sentimos diferença mais em nada, porque somente em Ti esperamos. Somente de Ti, Senhor, nós temos convicção de suprimento da Tua parte. Querido Jesus, usa Teus filhos nesta noite, aqueles que vão ministrar a Tua palavra. Teus servos, ó Deus, que estão dando assistência ao portal, Senhor, respondendo as questões, as perguntas dos Teus servos. Usa de uma forma grande, de uma forma larga, Senhor. Continua frutificando, tornando próspero largamente dos Teus servos. Faz frutificar, ó Deus Santo, com a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo nós oramos por cada um dos Teus filhos, ó Deus, que faz esse portal da escola dominical. Nós oramos pela sua saúde. Nós oramos, ó Deus, pelos aniversários dos Teus servos. Orando pela família do Teu servo. Orando, Senhor, pelo emprego do Teu servo. Nós oramos, ó Deus, por todas as questões, porque nós confiamos em Ti. Nós Te agradamos, ó Deus, da forma que Tu nos trata. Nós Te amamos. Tu tem curado, Senhor, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pastores. Teus servos estão aqui, ó Deus, deles de cabelos crescidos, porque Tu é quem faz crescer. Tu é quem repreende a enfermidade. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu é bom e a Tua bondade dura para sempre nas nossas vidas. Abençoa Teu servo, pastor, professor Caramuru. Continua abençoando a sua família. Continua abençoando os seus. Pastor Alexandre, pastor Serafim. Ó Deus, todos os irmãos, ó Deus, que ministram neste lugar. Irmão Humberto e todos os demais irmãos. Para a Tua glória nós oramos. Agradecidos, ó Deus, também pelos visitantes. Ó Deus, que Tu trouxeram nesta noite. Por cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quis orar um pouquinho mais mesmo, viu? Nós vamos para o hino e logo em seguida nós iniciaremos o estudo.
É assim que eu aprendi esse coisa. Antigo. Irmãos, hoje nós vamos estudar então a lição de número 7, né? Prosseguindo o nosso estudo, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Então hoje nós vamos falar sobre os milagres de cura e de ressurreição de mortos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu segui uma linha um pouco diferente da do comentarista, né? Porque como a gente está estudando o Evangelho de Lucas, então eu vi algumas videoaulas falando do geral, né? Mas se eu tenho o Evangelho de Lucas, a gente tem que ficar no Evangelho de Lucas. Lógico que quando tem alguma passagem paralela de outros evangelhos que falam das curas de Lucas, a gente fala. Então eu segui uma linha um pouco mais diferente. Pode ir para o primeiro slide? Aliás, pode aumentar aqui, né? Aumentar aqui. Hoje nós estamos desfalcados no Rogério. Até a gente nem orou por ele, porque ele casou. Então ele vai ficar 3 sábados sem vir. Então nós estamos aqui um pouco desfalcados hoje. Então hoje nós vamos estudar o poder que Jesus teve sobre as doenças e sobre a morte. Todos os evangelhos, eles trazem milagres de Jesus, eles trazem sinais e maravilhas de Jesus. Faz parte do evangelho a demonstração do poder de Jesus sobre as doenças, sobre a morte, sobre a natureza e sobre os demônios. Só que sobre a natureza e os demônios é a lição próxima. Hoje nós vamos ficar só com a cura de enfermidades e de doenças e com as ressurreições de mortos, que Lucas menciona 2 ressurreições de mortos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, e Lucas deixa isso bem claro, e amanhã nós temos que estudar isso bem. O poder que Jesus tinha sobre as doenças e sobre a morte foi o poder que o Espírito Santo lhe deu. Mas Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Mas a gente não pode esquecer que quando ele se fez homem, ele se despojou da glória de... Ele não se despojou da natureza divina, porque Deus nunca pode deixar de ser Deus. Então Jesus não deixou de ser Deus, mas ele não atuou como Deus nos momentos quando ele curou, quando ele ressuscitou mortos. Ele não atuou como Deus, ele atuou como um homem cheio do Espírito Santo. E eu gostaria que alguém lesse aqui nessa fileira de cá, Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas, ele deixa isso bem claro. Não esqueça que o título do nosso trimestre é Jesus, o homem perfeito. Lucas, ele enfatiza a humanidade de Jesus. Pode ler. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. 5:17. Não é 12? Não, 5:17. Certo dia, ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então os irmãos vejam bem que o poder ou a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Então Lucas deixa bem claro que o poder de cura de Jesus foi dado pelo Espírito Santo. Era o poder do Senhor. Então Jesus, homem, recebeu o poder do Espírito Santo para curar. Então, é assim que Jesus curou as enfermidades, é assim que Jesus ressuscitou os mortos. E é por isso que Jesus diz assim: as obras que eu faço, não aqui em Lucas, mas ele disse isso em João, as obras que eu faço vocês farão maiores do que esta.
Se ele tivesse feito as obras como Deus, ninguém poderia fazer uma obra maior do que a dele. Mas como ele fez como homem, ele diz, vocês farão maiores do que estas. E alguém fica falando, mas como que pode fazer uma obra maior do que estas? Muito simples. Jesus, quando ele fez as suas obras, ele fez durante 3 anos e meio. Ele fez na terra de Israel. E ele fez. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Depois que Jesus subiu ao Pai, o Espírito Santo foi derramado a todos os crentes. Já são quase 2000 anos que os crentes estão agindo por ação do Espírito Santo. Em todos os lugares e ao mesmo tempo em vários lugares. Então, logicamente que as obras são maiores do que as do ministério terreno de Jesus. Nós não sabemos quantos milagres Jesus fez. Jesus fez vários milagres, inclusive no próprio Evangelho de João, né? João diz, se fosse escrever, não dá... Lógico que ali é uma expressão literária, né? Mas em várias passagens do Evangelho, ele estava ali e curou a todos que estavam ali. Então a gente não sabe quantos milagres Jesus fez, mas a gente sabe muito bem que foram 3 anos e meio e parado na terra de Israel. Agora, hoje o Espírito Santo está derramado na igreja, toda a igreja está em todas as nações, e Jesus cura todo dia várias pessoas, faz milagres em várias pessoas, por isso que as obras são maiores do que as que fez Jesus no seu ministério. Próximo slide. Né? Jesus tinha de fazer sinais e prodígios e maravilhas, porque ele era o Messias. E o Messias, ele tinha de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quando Deus avisou Moisés a respeito do Messias, ele disse que o Messias faria sinais, prodígios e maravilhas. Então Jesus tinha de fazer milagres, Jesus tinha de curar enfermos, porque assim estava profetizado. Porque este era um indicador de que era o Messias. Quem lê para mim Deuteronômio, aqui não, fileira do meio, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E agora eu já dei 34, 10 e 11. A sequência. Então veja bem. Moisés avisa o povo que Deus lhe havia dito lá no Monte Sinai. Deus já tinha dito para Moisés que Deus iria levantar no meio de Israel um profeta como ele. E como é que foi o profeta Moisés? Pode ler. 34, 10 e 11. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Amém. Então os irmãos vejam bem que Moisés foi um profeta que Deus levantou para libertar o povo do Egito, mas não, e o ministério de Moisés foi repleto de sinais e maravilhas. Ele levantou a vara e pôs a vara no mar, o mar abriu. Ele teve as pragas do Egito. Ele, um dia lá, tinha uma turma de rebelde. Ele disse, olha, se vocês morrerem como morre qualquer homem, não fui eu que fui chamado por Deus. Agora, se for uma coisa estranha, aí a terra abriu e engoliu todo mundo. Não é? Então, Moisés, ele se apresentou como profeta com sinais, prodígios e maravilhas. Eram 2 coisas que distinguiam Moisés dos outros profetas. Em primeiro lugar, Deus falava cara a cara com Moisés. Os outros profetas que vieram, Deus falou através de sonhos ou visões. Mas Moisés falava cara a cara. E Moisés fez sinais, prodígios e maravilhas.
fez sinais, prodígios e maravilhas. E os irmãos podem ver que todos os profetas do Antigo Testamento, todos, quem fez sinais? Moisés fez sinais, prodígios e maravilhas. E nós tivemos Elias e Eliseu. Foram os únicos que fizeram. E mesmo assim, Eliseu fez 7 milagres. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Só esses profetas e Moisés. Nenhum outro profeta fez qualquer milagre. O próprio João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento, o maior de todos, segundo Jesus, ele não fez sinal nenhum. Não é? A Bíblia deixa bem claro isso. Agora sim, esta fileira de cá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 41. João 10 e 41. Tiraram, pois, a pedra. Não, João 10 e 41. 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então o povo tinha João como profeta, mas eles mesmos disseram: João não fez sinal algum, João não fez nenhum milagre. Tá? E ele é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Jesus que disse. Né? Dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, os profetas do Antigo Testamento, com exceção de Elias e Eliseu, nenhum fez, só Moisés fez. E mesmo assim, Elias e Eliseu fizeram limitadamente. Na verdade, não foi ele que fez o sol voltar, né? Na verdade, ele fez. Que sinal você quer? Foi Deus quem fez. Não foi Isaías que fez. Né? Então, é por isso que Jesus tinha que fazer sinais, prodígios e maravilhas, para provar que ele era o Messias. Mesmo assim, Israel endureceu seu coração. Isso é um assunto que vocês vão ver terça-feira no programa Vejam Só. Eu já estou fazendo a propaganda. Ele vai falar no final, mas o pastor vai falar sobre o endurecimento do coração de Israel. Né? Então, isso aqui eu já falei, né? Atos 10 e 38, só para confirmar, Pedro, na casa de Cornélio, mostra muito bem que Jesus agiu porque ele era cheio do Espírito Santo. Foi ungido pelo Espírito Santo. É por isso que nós já estudamos aqui na lição da infância de Jesus, que não é verdade que Jesus tenha feito milagres e tal, até o início do seu ministério terreno. Ele não fez nada porque ele não tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo. Ali para frente, a virtude do Senhor estava para ele para curar. Quem vai ler aqui para mim? Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os irmãos vejam que Pedro, ele na casa de Cornélio, ele disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quer dizer, essa expressão de Jesus de Nazaré fala da humanidade de Jesus. Como ele era conhecido, Jesus de Nazaré, que as pessoas achavam que ele foi criado em Nazaré, embora não tenha nascido em Belém. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ele precisava fazer sinais e maravilhas para provar que ele era o Messias. Mas tem um outro motivo. O próprio papel do Messias qual é? Quem lê para mim? 1 de João 3 e 8. 1 de João 3 e 8. Quem comete pecado
é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio fazer o quê? Veio desfazer as obras do... O papel do Messias era esse. E no desfazer das obras do diabo, ele tinha de curar enfermidades e ressuscitar mortos. Por quê? Porque a doença, a enfermidade, é uma consequência da entrada do pecado no mundo. Quando Deus criou o homem com saúde. Ele não criou Adão e Adão começou a espirrar porque estava gripado. Não. Deus criou o homem saudável. E o homem não envelheceria, nem tampouco corromperia o seu ser. Porque ele tinha acesso à árvore da vida. Ele passava, o pastor Ailton Muniz de Carvalho, no seu livro Deus e a História Bíblica dos 6 Períodos da Criação, ele diz assim, que o acesso à árvore da vida fazia com que o homem se renovasse diariamente. Não havia a corruptibilidade do corpo. Certo? O homem tinha um corpo. Né? Tem gente que pensa aí que o homem é uma alma penada lá. E não, ele tinha um corpo. Deus formou o corpo do pó da terra. Depois soprou sobre ele, deu a alma e o espírito. Mas ele tinha um corpo. Mas este corpo, ele não se envelhecia. Ele não se corrompia. E ele também não ficava enfermo. Porque havia um equilíbrio. Né? A própria dieta, um dos grandes problemas hoje das nossas doenças, eu vou falar daqui a pouco, é que a gente, eu até gostei que teve uma videoaula que o cidadão fica com a veia entupida e depois ele dizer que foi o diabo que entupiu a veia dele. Só que ele não faz exercício, come tudo que tem gordura, então depois põe a culpa no diabo. O diabo não tem culpa de nada disso aí. Certo? Porque o que você põe aqui para dentro, meu filho, fica aqui mesmo. Certo? Então, é essa a questão. Mas, lá no Éden, a dieta, já Deus que tinha posto, né? Não tinha nem gordura porque não comia carne, né? Não comia carne. Né? Então, e tinha ali tudo equilibrado. Né? Tudo equilibrado, já tudo certinho. Mas o homem resolveu mudar a dieta e resolveu comer um fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que não fazia parte da dieta. E aí, como o pecado, Deus disse, agora tu és pó, e ao pó a corrupção do corpo passou a ser feita. Eu gosto muito quando o pastor Ailton Muniz de Carvalho, ele diz assim, quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E ele sempre diz, esses 930 anos não é a idade de Adão desde a criação. É desde o momento em que ele pecou. E o pastor Ailton Muniz de Carvalho diz assim, isso aqui não é o tempo de vida, é o tempo de morte. Adão demorou 930 anos para morrer depois que pecou. Porque o seu corpo, o seu organismo começou a se corromper. Porque foi a sentença divina. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, na verdade, o que a gente chama de tempo de vida é o tempo que espera a morte. Então, quando agora falamos aqui do pastor Bezerra, né? Teve 105 anos, ele demorou 105 anos para morrer. Porque desde o momento que a gente nasce, existe e começa a morrer. A corruptibilidade. E foi isso. Então a doença, ela vem dentro deste quadro, dentro desse contexto. Antes do pecado, não havia doença. A doença só existe
existe por causa da corruptibilidade do nosso organismo decorrente do pecado. Então, entendam bem isso. A doença, ela só se tornou possível porque o pecado entrou no mundo. Uma das consequências do pecado foi a corruptibilidade do corpo. Isto não quer dizer que quando uma pessoa fica doente é porque ela pecou, como andam ensinando por aí. Então, amanhã precisa ficar bem claro isso. A origem da doença é o pecado? Sim. Porque se não houvesse pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria doença. Agora, não é porque eu estou doente que eu pequei. E o exemplo clássico que nós temos na Bíblia é o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Jó tinha uma chaga da cabeça aos pés. Não dormia direito. Não tinha apetite. Era uma situação terrível que Jó estava enfrentando. E os seus amigos diziam: confessa seu pecado, confessa seu pecado, você pecou. Os primeiros da teologia da confissão positiva são os primeiros. Por isso que essa coisa aí, quando vem Kenneth Hagin, T.S. Osborne, essa turma toda, nem novidade eles trouxeram, porque lá os amigos de Jó já tinham essa teologia. E na verdade ele não tinha pecado. Na verdade ele não tinha pecado. Tanto não tinha pecado que depois Deus chegou para Elifaz, que era o amigo mais velho, e falou: olha, vocês vão lá, vocês não falaram de mim que era direito, e peçam para Jó orar por vocês, senão eu vou castigar vocês. E aí Jó, doente, chaguento, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz o quê? Que Deus só ouve, não ouve a pecadores, mas aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E Deus ouviu a oração de Jó. E no momento que Jó orava pelos seus amigos, ele foi curado. Porque a Bíblia diz que Deus mudou o... E qual foi a primeira coisa que Deus fez? Foi curá-lo. Depois aí vieram os parentes, os amigos, e trouxeram dinheiro para ele recuperar o patrimônio. Mas a primeira coisa que Deus recuperou em Jó foi a enfermidade. Tirou a enfermidade dele. Então, nós temos um exemplo claro aí. Nem sempre a doença é motivo de pecado. Então, quais são as fontes das doenças? Em primeiro lugar, a fonte da doença é a gente mesmo. Eu acabei de falar para os irmãos. É a gente mesmo. Vai comer gordura, não faça exercício, e sabe o que vai acontecer? Sua pressão vai subir, você vai ter diabetes, colesterol. Não põe a culpa. Quem é o culpado disso tudo? É você mesmo. É você mesmo. Segundo, fonte de doença: o inimigo das nossas almas. Ele lança enfermidades. No próprio Evangelho de Lucas, Jesus diz que quando ele foi curar aquela mulher encurvada, Jesus disse que há 18 anos um espírito de enfermidade estava sobre ela. Aquela doença foi colocada pelo diabo. Foi colocada pelo diabo. Então, o diabo existem doenças que são colocadas pelo diabo. Existem doenças que são demônios, que é diferente. Viu? Aquela mulher encurvada, Jesus não, a Bíblia não diz que ele expulsou um demônio. Né? Diz que ela tinha um espírito de enfermo, então ela não era possessa. Mas já aquele rapaz lunático, ele era possesso. Então tem doença que é possessão demoníaca. Então tem doença lançada pelo diabo. Tem doença que é o próprio demônio que instalou, que é possessão demoníaca. Tem doença que... E tem doença que é permitida por Deus para a sua glória. Foi a doença. Veja bem, Deus não põe doença em ninguém, mas Ele permite que o inimigo coloque a doença, mas com o propósito de sua glorificação. Eu lembro
Charles Spurgeon, ele falando sobre Jó, ele diz assim, num sermão, é uma palavra meio dura, assim, mas foi ele que disse, eu só estou repetindo aqui. Ele diz assim que o diabo é um joguete na mão de Deus. Não é? Então, quando o diabo foi lá, falou, porque ele está bom de saúde, se o senhor... Aí Deus falou, pode jogar uma vez, só não pode tirar a vida dele. Aí o Jó pôs aquela chaga que devia ser horrível, porque coisa que o diabo faz, ele não brinca em serviço. Né? Ele não brinca em serviço. Ele faz bem feito ali, né? E ele achou que com aquilo ele estava, e na verdade, lá no finalzinho, quando Deus fez aquelas perguntas todas para Jó, e Jó diz assim, antes eu só te conhecia, te ouvi dizer, agora os meus olhos te viram. Aí o Charles Spurgeon diz assim, Deus viu que Jó poderia se ensoberbecer. Havia um grande risco pela retidão de Jó, pelo temor a Deus de Jó, dele se ensoberbecer. Então ele usa o diabo justamente para não deixar Jó cair. Então ele foi um joguete na mão de Deus. É assim. É assim. Então, doenças permitidas por Deus para que ele manifeste depois a sua glória. Outro exemplo é aquele cego de nascença. Quando passou, os discípulos passaram, olharam por aquele cego e disseram, quem pecou? Seus pais ou ele, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem os pais, nem ele, mas ele nasceu cego, porque Deus quis que ele nascesse cego, para que nele se manifestem as obras de... Como é que Jesus ia poder curar um cego de nascença se o cego não nascesse cego? Não é? O irmão Josival aqui tem uma dúvida. Ele já ouviu muitas vezes falar sobre diferença entre doença e enfermidade. Tem diferença? Tem, tecnicamente tem. O evangelista Luiz Henrique até explicou muito bem na videoaula dele. Doença é tudo que causa dor. É verdade que essas palavras são sinônimas imperfeitas. Então quer dizer, você pode usar uma pela outra, mas tecnicamente, doença é tudo que causa. Agora, aquele mal que não causa dor é uma enfermidade. Mas não causa dor, mas é um mal também. Aliás, são os mais perigosos. Porque os mais perigosos, você acha que está bem e na verdade não está. Eu até estava falando com o Humberto hoje, que ele falou que a pressão dele subiu, ele teve dor de cabeça. Eu falei, já foi uma bênção, meu amigo. Porque se a sua pressão subir, você teve dor de cabeça, você já foi para o hospital. A minha vai lá para as alturas, eu não estou sentindo nada, só quando eu desmaio. Então é mais perigoso. Pois não, irmão. Pastor, se Adão e Eva não tivessem pecado, o que aconteceria com o mundo de hoje? Estaria super populoso ou alguém iria pecar? Bom, essas perguntas, eu digo assim, se ele não tivesse pecado, ia cumprir o propósito de Deus. O mundo ia ser populoso e... Agora, haveria a possibilidade de alguém pecar? Sempre haveria. Porque o homem foi criado com livre arbítrio. E o universo é grande, né? E o universo é grande, exatamente. Próximo. Então, eu já falei sobre isso aqui. Já pode passar. Isso eu já falei. Pode passar que eu já falei sobre isso aqui. Então, eu disse que Jesus veio desfazer as obras do... Então, se ele veio tirar o pecado do mundo, ele também veio remover as consequências do pecado. Então, também tinha que curar a enfermidade. Ele tinha também que ressuscitar a morte, porque a morte física também é uma consequência do pecado. É o fim, né? A doença é só o meio do caminho. A corrupção leva o homem de volta ao pó, a morte física. Então, se Jesus veio desfazer as obras do diabo, ele tinha que fazer não só tirar o pecado do mundo, mas também curar enfermidades e ressuscitar mortos. Então faz parte da missão de Jesus. O nosso saudoso pastor Walter, ele gostava muito, né? E nós vamos repetir a frase dele. Mas primeiro vamos ler lá Isaías 53, versículos 4 e 5. Até 6. Isaías 53, 4 a 6. Essa fileira daqui, ó. Isaías 53, 4 a 6.
verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês também? Também. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido. Não, só até aí. E aí também, João, já aproveita, Salmo 103 e 3. Salmo 103 e 3. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Nosso saudoso pastor Walter sempre dizia: o mesmo corpo cravado na cruz que tira o pecado da alma, também tira a doença do corpo. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi para tirar o pecado do mundo, mas ele também foi para tirar as doenças do nosso corpo. É porque é um efeito do pecado. Então, como é um efeito do pecado e a doença da enfermidade, Jesus, quando veio desfazer as obras do diabo, ele veio tanto salvar a alma, como curar as enfermidades. Então, Jesus tinha de curar essas enfermidades. Agora, o que é interessante, quando Jesus, no dia seguinte ao seu batismo, no primeiro dia do seu ministério terreno, ele volta onde João estava, João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A remoção do pecado é a prioridade da obra de Jesus. Ele também cura as enfermidades. Ele também ressuscita mortos. Mas o objetivo primeiro é a salvação. Porque você sendo retirado o pecado de você, você não tem pecado, você obtém a vida eterna. Então isso é um primordial. É por isso que a mensagem que os missionários pregavam aqui, Daniel Berg na vida, era primeiro Jesus salva. Aí depois ele falava, Jesus cura, porque a prioridade é a salvação. E a cura é um instrumento para a glorificação do nome do Senhor. O que Jesus ensinava para aquele servo nascesse? Está lá em João. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isto se fez para que nele se manifestem as obras de Deus. A cura, irmãos, ela é instrumental. Isso fica bem claro lá na cura do paralítico. Está lá em Lucas, no capítulo 5, não é? Versículos 17 a 26. Nós não vamos ler, porque o texto conhecido, mas ali, vejam bem, estavam todos os fariseus e os doutores da lei, nós já lemos aqui hoje, no versículo 17, que eles vieram a Cafarnaum, porque a fama de Jesus já estava grande. E eles vieram saber quem era Jesus. E Jesus quis provar a eles que ele era o Messias. Eles vieram para saber quem era Jesus. Tinham ouvido conversar a respeito de Jesus e encheram a casa ali de Cafarnaum. Né? E a Bíblia diz que vieram da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, os fariseus e os doutores da lei. Eles queriam saber quem era Jesus. E Jesus não ia perder a oportunidade de se identificar para eles. Pois não precisa, porque os internautas querem ouvir, Lucas. É uma palavra só. Não, mas a sua palavra. Para mim foi a credencial que Jesus apresentou da sua obra messiânica. Exatamente. Não era um documento, era para que saibais que o Filho do Homem tem na terra. E eles sabiam que só Deus podia perdoar. Exatamente. Ficou provado. Ficou provado. Então ele foi mostrar a sua credencial. Gostei, Paulo? Ele mostrou. Então, já que eles vieram saber quem ele era, ele se identificou. E então, quando veio a
os teus pecados. O que Jesus quis mostrar com isso? Que a aflição primeira é o perdão, é a salvação. Isto é importante, isso tem a ver com a eternidade. Se você for salvo, tiver uma doença e Jesus não te curar, você morre da doença, mas você está salvo. E no dia do arrebatamento da igreja, você vai ressuscitar num corpo glorificado. Aí sim, imune à doença. Então, o mais importante é isso. Agora, quando ele falou isso, os fariseus e os doutores da lei começaram a razoar nos seus corações. Que blasfêmia! Só quem pode perdoar pecados é Deus. Quer dizer, ele realmente tinha se identificado como Deus. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Esse cara não está dizendo que é Deus. Ninguém abriu a boca. Está tudo olhando para a cara dele assim, mas no coração. Agora, como Jesus, ele se despojou da sua glória, mas ele não podia abrir mão da sua natureza. Então Jesus, como Deus, ele sabia o que eles estavam pensando. Porque ele é onisciente. Ele não pode abrir mão da sua natureza. Aí, como ele sabia o que eles estavam pensando, virou para eles assim, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí virou para o paralítico e diga, titi, levanta, toma a tua cama aí. Então a cura, ela veio como confirmação da salvação. Como confirmação do poder de Deus para perdoar pecados. Então a cura, irmãos, ela é uma necessidade, porque ela demonstra, ela prova a messianidade de Jesus, prova que Jesus é o Cristo, mas ela é instrumental à salvação. E os irmãos não se escandalizam com o que eu vou dizer agora. Às vezes Jesus não cura, porque não curando é que ele vai salvar almas. Às vezes ele não curando é que vai salvar almas. Uma vez um irmão aqui contou um testemunho de um, não sei quantos irmãos aqui me contou um testemunho. Mas contou um testemunho de uma pessoa que orou anos e anos e anos e anos para a salvação de um amigo dele. E o amigo dele se converteu no funeral desse irmão. Ele se converteu no funeral. O sobrinho dele. Microfone. Porque os internautas não ouvem. A gente ouve bem aqui, mas... O irmão Valdir, ele estava desviado. O sobrinho dele, o André, ele faleceu, ele morreu afogado. Aí lá no enterro, lá no sepultamento, lá houve família crente e tal, aí houve ali um culto, né, fizeram aquele culto e um convite, e ele foi lá e dobrou o joelho e se reconciliou com o Senhor no funeral. Falando isso, como é que ele está? A gente orou por ele aqui no começo. Está se recuperando bem, só que tem que passar aí esses passar os dias aí. Eu falei para os irmãos aqui, para a gente continuar orando, que os 30 dias são. Então, irmãos, o objetivo da cura, essa cura do paralítico, ela nos ensina isso, que a cura é instrumental à salvação. Jesus olhou para a maior necessidade daquele homem, era a salvação. E por isso Jesus utiliza em 4 vezes aqui no Evangelho de Lucas, mas em muitas outras, quando ele fala assim, vai, a tua fé te salvou. Então, a prioridade é a salvação. Vem a cura? Vem. Nós queremos que Jesus cure? Tem. Oremos para que Jesus cure, oremos. Mas nunca nos esquecemos que a cura é instrumental à salvação. Não é um fim em si mesmo. E hoje existem muitos movimentos por aí que falam muito da cura, e se esquecem da salvação das pessoas. E nós temos o exemplo, e aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, de pessoas. Porque alguém pode falar assim, mas alguém pode ser curado e não ficar salvo? Pode. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19, fala da cura daqueles 10 leprosos. Os 10 leprosos foram
ser El Samaritano. Os outros 9, eles não foram salvos. Foram curados, mas não foram salvos. E tem muita gente assim. Tem muita gente que vem para a igreja, que vai nesse movimento, e Jesus cura, e depois ele vai para o mundo. Depois ele aproveita que está com saúde e volta a pecar de novo. Né? E não fique pensando você que aí Deus tira a cura. Não. Os 12 de Deus são sem arrependimento. Só que não é o que é mais importante. É a pessoa ser curada e voltar para o pecado e morrer perdida? Ou a pessoa nem ser curada, mas morrer salva? Então nós temos que entender isso. A cura é instrumental. Lá em Marcos fica bem claro isso. Marcos 16 e 20. Quem lê para mim aí? Marcos 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os sinais confirmam a palavra. Primeiro eu tenho que pregar que Jesus salva. Pregar o Evangelho. Os sinais, eles confirmam aquilo que eu preguei. O próprio Jesus ensinou isso. Agora vamos a Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando Jesus mandou o estágio, né, eu digo aqui que os capítulos 9 e 10 de Lucas é o estágio do curso de Jesus. Todo curso tem um estágio, né? Treinamento. Então o estágio aqui foi quando os discípulos foram mandados para, primeiro, o que Jesus mandou? Pregar o reino de Deus e curar os. Não era o contrário. Cura os enfermos, depois pregue. Não, primeiro pregue, depois cura os enfermos. Então essa é a forma bíblica. É a forma estabelecida por Jesus. A cura física, ela é instrumento para se pregar a salvação da alma. Isso é importante. Outro ponto que Lucas mostra muito bem, e é interessante que Lucas é médico, a gente não pode esquecer que Lucas é médico. Então, quando ele retrata os milagres de cura, é interessante, ele faz questão de dizer qual é a enfermidade, ele faz questão de dizer, até dar uns detalhes, né, que outros evangelistas não dão. Ele conhecia bem, né, então ele fala, então ele chama que o rapaz era lunático, ele diz que a moça estava encurvada, ele diz, até na hora lá da orelha do sumo sacerdote, ele diz qual era a orelha direita, né? Então ele faz questão de dar todas as informações médicas. Ele era médico, ele conhecia, mas ele faz questão de mostrar o que, irmãos? Faz questão de mostrar que Jesus, ele era compassivo. Ele sentia compaixão pelos doentes. Nós já falamos aqui na lição sobre as mulheres. Os doentes também eram marginalizados na sociedade judaica. Porque havia aquela crença de que o doente era amaldiçoado, que o doente era alguém que não tinha andado bem com Deus. Quer dizer, apesar do livro de Jó, eles tinham aquela ideia dos amigos de Jó. Os próprios discípulos, não foi? Eles não tinham dúvida que a doença era por causa do pecado. A dúvida era, quem pecou? Os pais ou ele? Para que
para os irmãos verem a mentalidade que existia na época. Que é uma mentalidade que tem hoje. Hoje, infelizmente, essa teologia da confissão positiva, quando fala que o irmão foi internado, alguém já fala, o que aprontou? Só eu quero fazer uma pergunta. Não, o senhor não pode fazer pergunta? Eu não estou no programa Veja Só. Não é uma pergunta tola, ele pecou? Pois é, essa reencarnação. Mas era um resquício de reencarnação, de mentalidade reencarnacional. Mas hoje o Deus acreditava que o filho pecasse dos. Exato, né? Porque Jacó e Esaú brigavam. Brigavam, exatamente. Acreditavam nisso. Vocês acreditavam nisso. E tem muito crente que acredita hoje nisso. E tem movimentos aí grandes que pregam isso. O cidadão está doente porque pecou. Não é assim. Né? E Jesus, ele era compassivo. Uma coisa que é interessante, irmãos, os irmãos vão encontrar, e Lucas, como médico, ele sabia, naquele tempo não tinha muito negócio de exame, nem fila do SUS, né? Então o médico, ele sempre, ele é daqueles antigos, né? Quem pegou aqueles médicos antigos que tocava e via, batia, examinava e tal, aquela coisa toda. Então o médico, ele tinha aquele cuidado. Jesus é esse médico dos médicos. Ele é apresentado como médico. Esse médico cuidadoso. Não é? O próprio Lucas diz que o próprio Jesus se colocou nessa posição de médico. Quem lê para mim Lucas 4:23? Lucas 4:23. Lucas 4:23. No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. Então você vê que ele mesmo cita um provérbio. Por quê? O povo de Nazaré chegou lá e falou: esse você cuidou aqui da carpintaria e tal, disse agora que anda curando gente por aí, vamos ver aqui se ele vai curar. Não? Então ele mesmo se colocou, né? Vocês vão dizer ao esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E Lucas, ele mostra este cuidado. E aí eu aprendi uma coisa muito importante nessa lição. Né? A gente enfatiza muito a fé para orar. Mas antes da fé, para orar, nós precisamos ter a compaixão. A compaixão. A primeira cura mencionada aqui no livro de Lucas é a cura lá da sogra de Pedro. Né? E olha que interessante. Quem lê para mim? Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Os irmãos vejam bem esse primeiro milagre descrito por Lucas de enfermidade foi a da sogra de Pedro. Vejam como a compaixão está antes de tudo. Ele chegou na sinagoga. Não é? Normalmente ele chegou na sinagoga e devia estar a comida pronta. Não é? Porque é a sogra de Pedro que ia fazer a comida, não, porque se eles voltaram da sinagoga era sábado, então ela não podia fazer a comida, já tinha feito, né? Mas ia servir. E quando chegou lá, ela estava de cama, com muita febre. Olha aqui que é interessante que Lucas já diz a doença, né? E diz que a febre era alta, era muita febre. Mas o que
importante, primeira coisa, pediram para Jesus para que ele curasse a sogra. Então já tem a compaixão. As pessoas pediram. É por isso que, não sei se o Pedro pediu, era a sogra dele, não sei se ele pediu, mas a Bíblia diz que rogaram-lhe por ela. Então foi mais uma pessoa, não sei se o Pedro estava no grupo, mas de qualquer maneira, pediram para Jesus. Porque eles sentiram a dor, o sofrimento da sogra de Pedro. Então, quando a gente tem que orar por alguém, a gente tem que sentir. Quando você vai orar por alguém, é lógico que você crê que Jesus cura, você tem que ter fé, que a oração da fé salvará o doente, mas em primeiro lugar você tem que sentir a dor do doente. Você tem que se colocar no lugar dele. Você tem que se indignar com aquele sofrimento. Você tem que ter piedade do sofrimento. Então, foi a primeira coisa. Rogaram-lhe por ela. E Jesus também, porque ele podia, estava entrando na casa e falando, ela está doente, está lá no quarto, ele não podia ter repreendido a enfermidade, não. Ele fez questão de ir ao quarto. E a Bíblia diz que ele se inclinou para ela. Ele deu uma atenção. Ele mostrou a sua compaixão. Ele mostrou afeição, carinho, piedade. Irmão, será que a gente faz isso quando a gente ora pelos enfermos? Será que a gente faz isso quando a gente ora pelos enfermos? O evangelista Luiz Henrique falou na videoaula e algo que o pastor saltou. Hoje, como é cura divina, é um assunto que o pastor Walter gostava muito. Eu aprendi muito com ele sobre isso. E ele sempre falava isso. Irmãos, hoje nem se desce no púlpito, nem se impõe a mão. O que a gente faz aqui, que as pessoas vêm aqui e ungir e tudo, isso é raro hoje acontecer na igreja. E não vai lá, não abraça a pessoa, não ora para a pessoa. Não, Walter, eu sempre, quando eu ia com ele, a gente nas andadas, sempre no final do culto ele falava, quem está doente, faz a fila aqui. E me punha para orar junto com ele, porque às vezes vinha a igreja inteira. A gente ficava mais de 1 hora depois do culto acabar, orando um por um. E não tinha esse negócio não, de jogar um pouquinho do alinho assim. Não, era orando por um. Isso demonstra compaixão. E Jesus, ele, várias vezes, aqui, olha o versículo, eu falei do 39, né? Agora vejam bem o 40. Ele curou a sogra. Aí ao pôr do sol, por isso que é no sábado, depois do pôr do sol já não era mais sábado, aí o pessoal veio até a casa de Simão. E olha o que aconteceu. Versículo 40, Lucas 5 e 40. Olha aí o... É 4h40, desculpa. 4h40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curaram. Olha o cuidado de Jesus. Ele punha as mãos sobre cada um deles. Não tem esse negócio de cura em massa, da cruzada, da cura em massa. Não, Jesus curou todos. Não sei quantos eram, mas parece que não eram poucos não. Mas ele punha as mãos sobre cada um deles. Era o cuidado, a compaixão, a demonstração de amor, de afeto. Isso precisa ter para ter cura. Porque a cura é uma demonstração do amor de Deus. Não é uma demonstração do meu poder e da minha espiritualidade. Não é uma forma de eu ganhar mais dinheiro.
porque eu tenho um programa na televisão, ou eu tenho um canal de televisão. Não. É uma demonstração de carinho, de afeto. E olha, era no pôr do sol, depois do pôr do sol, já era de noite. Não é? Mas Jesus atendeu a cada um. E esse cuidado nós vamos ver sempre nas curas registradas por Lucas. Este cuidado, este amor, esta compaixão que nós precisamos ter. Não é só fé. É também, em primeiro lugar, a compaixão, o amor. Né? Próximo slide. A irmã, rapidinho, irmã, porque tem que ser extremamente rápido, porque a gente está com o tempo já rápido. Para dizer o juízo das coisas. Está demorando. Quer que eu erre? Não quero que eu quero que você seja rápido. Os evangelhos mostram que uma das ações da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade não só de compaixão, mas de demonstrá-la também. Como Lucas, número 5, 12 e 13. Segundo o dicionário Boas, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhando do desejo de minorá-la. A palavra se compadeceu em Lucas 7,13 se deriva do termo grego que indica intestinos, o que na época os antigos acostumavam a dizer sobre o coração. Quer dizer, a palavra intestino é coração como é atualmente. É, ou o rim também, né? É. Obrigado. Hoje foi bom, hoje rapidinho, bem. É que hoje o senhor está melhor também. Pode falar, pastor Manuel. O senhor falando sobre o médico em tocar nos seus pacientes. Eu estou com um médico fazendo o meu tratamento e ele tem 35 anos, é um médico novo, doutor Antônio, e quando eu vou passar por ele, quarta-feira estou retornando, depois de quase 2 meses, ele falou que eu tinha que fazer 10 quimioterapias, eu fiz 6. Ele chega, me manda deitar, ele me apalpa inteiro para ver se ele acha algum tumor, e ele disse, eu não encontro mais nada. O que está acontecendo? Eu digo, o Deus que eu sirvo, ele é o médico. Amém. Lá em Lucas 5 e 13, também aí é o relato da segunda cura, é a cura do leproso. Olha o que está escrito lá. Quem lê para mim? Lucas 5 e 13. Lê, né? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra se desapareceu. Então, os irmãos, vejam bem que aquele leproso, ele chegou, como ele era leproso, ele não podia entrar no meio de uma multidão. Ele tinha que ficar gritando, imundo, 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 imundo. Provavelmente ele fez isso. Mas chegou até aos pés de Jesus e se não encostou em Jesus, por causa da lei. Mas Jesus estendeu a sua mão e o tocou. E alguém disse, olha aí, Jesus quebrou a lei. Não quebrou a lei, porque quando ele tocou, curou. Então ele não era curado, não tinha mais lei. Não tinha mais, ele não era mais imundo. Não é? Mas os irmãos vejam o cuidado de Jesus. Né? Lucas faz questão de dizer que estendeu a mão, quer dizer, Jesus tomou a iniciativa de tocar naquele homem, embora ele fosse cerimonialmente imundo. Ele tomou essa iniciativa. Então nós, como servos de Jesus, temos que tomar essa iniciativa de nos aproximar do enfermo, de compartilhar a dor com ele, não é? Para que depois oremos. Irmão José Antônio. Doutor Carvalho, eu achei interessante essa questão de tocar. E a gente vê nessas igrejinhas, não igrejinhas, nas igrejas de Cristo, das periferias de nossa cidade, das beiras dos rios, das favelas, né, onde nós frequentamos. E ali os pastores dirigentes, para alguém para orar, eles ungem aquela agilidade toda,
nudez, eles oram e põem as mãos e tal. E eu tenho ido em grandes setores de diversas cidades aqui de São Paulo e capital, eu nunca vi um pastor de setorial de uma sede ungir ninguém no culto. E olha que tem enfermo para dar no pau. Não tem ninguém, ora, eu nunca vi um pastor ministro de Deus dos grandes setores, das grandes sedes, pegar um enfermo e haver um paralítico está ali. A pessoa está até passando mal. Não é? Eles convocam o obreiro, coloca ali, olha, ele faz aquela oração superficial, bota o irmãozinho no carro, leva para o hospital, não chegou bem, não. No outro culto seguinte ele ora, não, irmão, vai atender e tal. Mas não desce do púlpito, nem traz ao púlpito para ungir, não é? O enfermeiro. Eu tenho questionado isso comigo mesmo. Não, mas é exatamente isso que ele está falando, né? Infelizmente a gente não vê isso. Uma vez até o irmão, quando eu fui com o irmão Walter, numa determinada igreja, e tinha uma fila muito grande, acabou o culto e tal, o pastor ficou com raiva, estava demorando muito e foi embora. Quando a gente acabou de orar com todo mundo, foi despedindo o pastor, cadê o pastor? Ele já foi embora, falou que estava demorando muito. Ficou ruim para ele, né? Porque os irmãos estavam lá, a gente que não era de lá estava orando por eles, e o próprio pastor foi embora. Ainda ficou bravo. Doutor, o pecado hoje em dia é uma doença, seria? Hoje em dia não, sempre foi. É uma doença da alma. Tá. Né? O senhor falou aí que na lei quem tinha uma doença era indiscriminado, não era isso? O que o senhor acha de hoje em dia quem peca as igrejas para condenarem? Assim? Não, tem que condenar o pecado. O pecado tem que condenar. Certo? Agora, isso é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Aliás, é no próximo trimestre. No próximo trimestre a gente vai falar sobre isso, que é a questão da disciplina. Entendeu? Essa disciplina é um remédio. Agora, tem que ser condenado o pecado, não a pessoa do pecador. Tem que usar de misericórdia. Certo? Mas isso não quer dizer que tem que passar a mão no rico. São dois extremos que a gente vai ter na próxima vez. Mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar oportunamente. Depois, meu irmão, pode falar. Pronto, Senhor, eu quero falar, irmãos, que nós falamos sobre isso. E quando muitos de nós falam muito do Valdomiro, mas é o único homem que eu vi até hoje abraçar o leproso. É verdade. Não, pois é um caso. O Valdo também falava disso. É esse cuidado que não se tem aqui. Agora vejam bem, depois dessa cura do leproso, olha que interessante, lá em Lucas 5,16. Porém ele, vou ler o 15 também. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. O que Jesus nos ensina? Que para você orar pelos enfermos, você primeiro tem que orar. Para que Deus te use para curar as enfermidades, você precisa ter uma vida de oração. Jesus, enquanto homem cheio do Espírito Santo, ele saía para os desertos para orar. E é interessante que no versículo seguinte, no 17, que a gente já leu, diz assim: a virtude do Senhor estava com ele para curar. Depois que ele orou. Então os irmãos vejam que ele acabou de curar o leproso, aí muita gente ajuntou, para ele curar as enfermidades, ele curou as enfermidades e ele foi orar. E depois que ele foi orar, Lucas diz que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Porque hoje tem pouca cura, ou porque pouca gente ora pelos enfermos. Porque não ora. Não ora nem para ele, vai orar para os outros. Então essa é a grande verdade, irmãos. Jesus não mudou e deixou o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Ele curou aquele leproso, juntou muita gente, ele curou as pessoas, e depois que as pessoas foram embora, ele foi orar. E no outro dia já estava na casa, os fariseus, os doutores da lei chegaram, e Lucas
Senhor estava sobre ele para curar. Quando nós vemos Pedro e João, a primeira cura registrada na Bíblia, descrita na Bíblia, dos apóstolos, que foi a cura lá do coxo da Porta Formosa no templo, Pedro e João estavam indo para onde? Para a oração. Eram homens de orar. Por isso que Pedro pode dizer, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, porque ele tinha uma vida de oração. A oração é necessária para que nós conheçamos e busquemos o poder do Senhor. É o que o pastor Jorge sempre fala aqui. Agora o povo, na hora de orar, chega 15 minutos depois, meia hora depois, para não orar, como uma igreja que eu já contei para os irmãos, que esse irmão me contou, uma congregação nossa, não vou dizer onde, por questão ética, mas ele me contou que ele estava orando lá meia hora antes de começar o culto, né? O pessoal pensa que a oração não faz parte do culto, né? Na verdade a oração começa o culto com a oração. Aí, mas o pessoal ficava na porta da igreja esperando dar um horário para depois entrar na igreja. E o irmão estava lá orando. Aí um dia o Espírito Santo falou, para de orar e vai lá na porta. Para de orar e vai lá na porta. Aí ele parou de orar e foi lá na porta. Quando ele chegou, tinha uma filinha de irmãos esperando. Aí inclusive tinha um já olhando no relógio e falou, ué, ele parou de orar antes da hora hoje? Então como é que você quer ter cura de enfermidade se não tem oração? Como é que você quer orar com a pessoa e a pessoa ser curada se você não tem oração? Não tem vida de oração? Jesus nos ensina aqui. E Lucas deixa isso bem claro. Próximo. Já falei sobre isso. Lucas 6. Nós temos a cura daquele que tinha a mão mirrada, né? Uma das mãos mirrada. Aliás, Lucas faz questão de dizer que era a mão direita mirrada, né? Então, nessa cura, foi num dia de sábado. Né? Então, Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado e veja que interessante. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E eu não sei se aquele homem foi plantado ali na sinagoga, ou os fariseus e os doutores da lei, eles já ficaram de olho em Jesus, porque tinha aquele homem com a mão direita mirrada e falaram, ele vai curar. O que é interessante aqui a gente perceber é que eles já sabiam que Jesus ia curar. Por quê? Porque Jesus não suportava ver o sofrimento de ninguém. Olha como ele já era conhecido das pessoas. Ele não se continha em ver o sofrimento de alguém. Será que nós somos assim? Ou quando vê alguém doente, já fica de lado lá. Não, vai complicar minha vida, deixa eu ficar longe. Então eles já sabiam. Não sei se eles colocaram o homem lá, ou se o homem vinha, mas eles já sabiam. Jesus chegou, esse doente não vai ficar doente. Mas eles queriam acusar. E o que Jesus diz? Como Jesus conhecia, ele disse assim para o homem, levanta-te e fica em pé no meio. Irmão Walter também sempre gostava de passar. Vem para o meio. Ele vez ou outra ele pregava essa mensagem. Vem para o meio. Né? E ele então disse, como ele era enfermo, irmão, certamente ele ocupava os lugares mais distantes da sinagoga. Porque ele era tido como um amaldiçoado, ele era tido como um pecador. Então, mas Jesus mandou, em primeiro lugar, vem para o meio. Eu não discrimino. Vem aqui para o meio. E ele vem, demonstrando a sua fé. Levantando-se, ficou em pé. E aí Jesus perguntou para os irmãos, no sábado pode fazer bem ou mal? E pergunta para os fariseus. E cura aquele homem. Para mostrar o quê? Que a cura, que fazer o bem está acima do mandamento do sábado. A religiosidade, o formalismo,
não pode suplantar a nossa compaixão pelos enfermos. E isso tem acontecido hoje. O irmão Barateiro quer falar? Já leva para ele, mas só vou concluir meu pensamento aqui. Irmãos, muitas vezes tem ali aquele ritual, a liturgia. Então aqui, por exemplo, aqui a gente, no começo aqui, quem está enfermo vem aqui na frente, unge os enfermos e tal. Agora, se tiver alguém doente aí no final e quiser, eu cheguei atrasado, estou doente. Tem muita gente que não, já passou o horário de orar pelos enfermos. Já foi. Já foi. Acabou. Não vai mais, não pode vir mais. Isso é o formalismo religioso. Essa história aqui que não podia curar, não sabe onde que estava escrito na lei de Moisés que não podia curar, sabe? Não tem lugar nenhum. Era a criação dos fariseus. Os fariseus que criaram aquelas 39 atividades que não podiam ser praticadas no sábado. Por isso que nunca digam por aí que Jesus quebrou o sábado. Muita gente diz, não, Jesus quebrou a sábado, quebrou a lei porque quebrou o sábado. Ele quebrou a tradição. Porque em nenhum lugar, o próprio Jesus disse aqui, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi recebida sã, como a... E alguém levantou e disse, você descumpriu aqui as escrituras? Não, a Bíblia diz que eles só ficaram bufando, ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Mas eles eram doutores da lei. Se ele tivesse quebrado algum mandamento, eles tinham levantado na hora e dito de cor e salteado. Mas não tinha mandamento nenhum. Só tinha tradição. O formalismo impede a cura de enfermidades. Então a gente tem que evitar o formalismo. Nós estamos virando formalistas. Não, se não for assim, se não for de tal jeito, se não for... irmão, eu estou com um problema, eu acho que estou vendo vultos. Venha ao culto de libertação. Não, hoje domingo não, vem ao culto. Irmãos, é o formalismo. A gente fala mal dos judeus por causa desse formalismo, mas nós estamos iguais ou piores. Tá? Vamos lá. Eu vou levantar porque a questão que o senhor está citando aqui de Lucas 5,16. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Eu tenho participado de fazer visitas, convidados de pastores, em congregação, e eu falo para eles, que hora começa a escola dominical? Aí eles falam para mim, 9 horas, eu falo, olha, para mim não dá. Eu chego às 8 para orar até 8h30. 8h30 em diante, aí já tem que começar a aula. Não, mas nós começamos às 9. Eu falei, não, a primeira coisa é orar. É uma matéria que eu passei para o Rio de Janeiro sobre como o professor estudar a lição até a hora de dar aula no domingo. Primeira coisa, meia hora de joelho no chão agradecendo a Deus. Né? Porque muitas das vezes, professores, eles não têm respaldo de nada da Bíblia. Porque o textuário que nós ligamos aqui, lemos o quê? E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quem pesquisou esse versículo? Para a próxima aula. Vamos ver, Lucas 1, 65 e 66. Para nós sabermos o que tem esse Jesus Cristo. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor
estava sobre ele. Aí eu vejo João 4, uma mulher dando uma referência de Jesus. 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Está vendo? Uma mulher dando uma situação sobre Jesus. E ainda em João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 9, 17. 9,17 de João. Que assim está escrito: tornaram, pois, a dizer, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Agora eu vou ver Lucas 24, e o verso 19 de Lucas 24, que está assim: e ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em todas as obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essa referência, essas 5 referências, é simplesmente do 7,16 do texto áureo, que nós acabamos de ler no início desta aula. Então aí eu fiz uma pesquisa buscando o que dessa referência que Lucas deu no capítulo 7,16. Eu encontrei as questões todas que tinha. Quer dizer, o professor ele tem que buscar, fazer umas pesquisas para buscar as referências que tem na Bíblia, onde tem alguma coisa mostrando, certo? Aquilo do perfeito homem que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós falamos assim das curas, né? Tem outras curas que Jesus fez, eu coloquei no esboço, mas o nosso tempo já não está indo, pode ir mais para frente. Nós vamos mais. Vamos falar um pouco sobre as ressurreições de mortos. Jesus, quantas ressurreições Jesus fez no seu ministério terreno? Quem sabe? Quantas ressurreições? Quantas? Registrado na Bíblia, 3, né? Tá, as registradas, né? As registradas. São 3. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. No Evangelho de Lucas só tem essas duas, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro só está no Evangelho de João. E a ressurreição da filha de Jairo está tanto em Marcos quanto em Mateus, e só que o do filho da viúva de Naim só está em Lucas. O que nós vemos aqui? Nessas ressurreições, Jesus também mostra a sua superioridade sobre os outros profetas. Moisés não ressuscitou ninguém. Por isso que os saduceus não aceitavam a ressurreição, porque não tem nenhuma notícia de ressurreição, nenhum relato de ressurreição no livro da lei. E os saduceus só aceitavam o Pentateuco. Embora ali estivesse a ressurreição. Jesus depois desmascara os saduceus, diz que quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então Deus é Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Mas, como não tinha nenhum registro de ressurreição, os saduceus não criam uma ressurreição. Moisés não ressuscitou ninguém. Elias ressuscitou uma pessoa. Eliseu, 2. Mas Jesus ressuscitou 3, registrados. Né? Então, Jesus mostra aí toda a sua superioridade. E nas ressurreições também nós vemos a compaixão de Jesus. Por que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Por causa da mãe.
a Bíblia diz que ele teve compaixão pela mãe. E disse para a mãe, mulher, não. E aí ele foi e ressuscitou o filho. Ele, na sua onisciência, sabia que aquela mulher era viúva, que tinha perdido o seu único filho. E ele, movido de compaixão, o que o levou a ressuscitar aquele jovem foi, e é interessante, que a Bíblia diz que ele tocou o esquife. Esquife não é instrumento. Tem gente que diz aí que Jesus era músico, que ele tocou o esquife. O esquife é uma espécie de uma maca, não é? Onde se levava. Hoje, quando vocês veem lá nos muçulmanos, quando vai enterrar alguém, que tem aqueles atentados, aí mostra na televisão, eles levando o cidadão numa maca, não é? É exatamente aquilo ali. Ele foi, tocou, né? Falou pro menino, né? Levanta-te. E pegou a mão, pegou ele pela mão. Olha o cuidado de Jesus, o toque de Jesus. E aí ele já saiu falando. Sinal que estava saúde. Porque Jesus não só ressuscitava, mas curava também. O cidadão ressuscitava com saúde. E ele já saiu falando. Quer dizer, sabe que uma coisa difícil quando a pessoa está doente é ela falar, não é? Ela está ali, não tem muita abatida, não tem, a gente tem que puxar assunto, não é? Então ele tocou e o rapaz já saiu falando. Então, o sinal que está curado também. No caso da filha de Jairo, quando Jesus estava indo, já chegaram para Jairo e disseram, não importunes mais o mestre, a menina já morreu. Aí Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. E foi até lá, entrou com a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, porque gente que não acredita em credo, Jesus dispensa, tá certo? Aprenda isso, quando você for orar para um enfermo, alguma coisa, leva quem tem fé. Quem não tem fé, deixa de lado. Não leva curioso, porque... Aí Jesus foi lá e também a Bíblia diz que tocou no menino, não é? Está ali, tacou a menina, levanta, e já mandou dar de comer para a menina, sinal que também ela estava curada, porque doente não tem apetite. Mas ela já falou, não, já dá comendo para ela aí, que ela está com fome. Né? Sinal que ela estava curada. Então, quando Jesus ressuscitava, também curava. Né? Ninguém vinha morto, doente, com a mesma doença, não. Então, Jesus, nestes dois episódios, Lucas faz questão de mostrar a compaixão de Jesus e a cura também decorrente da própria ressurreição. Então, Jesus, ele ressuscitou mortos não para mostrar o seu poder, mas para provar a sua messianidade, mas também dentro da compaixão. Mas não é só isso. Além, pode ir. Eu já falei aqui e tal. Pode ir para frente? Pastor. Aqui, sim. Bem rapidinho, estão perguntando aqui sobre as ressurreições que ocorreram com a morte de Jesus. Não é assunto do Evangelho de Lucas. Essa foi boa. E a ressurreição de Jesus é outro caso, nós vamos ter uma lição só sobre ela. Então nós vamos falar disso na lição 13. Sobre as ressurreições que ocorreram com a morte de Jesus. Não, sim, mas é a lição, decorrência da ressurreição de Jesus. Né? Então essa é a lição 13, irmãos. Hoje a gente está na lição 7. Então o que a gente vê? Que Jesus não deixou para ele próprio este poder. Ele transmitiu este poder para os seus discípulos. Nós já lemos aqui em Lucas 9, em Lucas 10, ele manda no estágio os 12, depois ele manda os outros 70, para que eles pregassem o Evangelho, curassem os enfermos e expulsassem demônios. Então Jesus, ele veio para mostrar que ele é o Messias, mas também para delegar. Nosso comentarista, ele fala da delegação. Hoje nós temos a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, expulsar demônios, a gente vai falar semana que vem, mas não é para nós, não foi só para Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo, a virtude do Senhor estava sobre ele para curar, ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, mas para nos ensinar como fazer. Ele fez, ensinou, e nós temos que continuar. Nós somos o corpo de Cristo.
gente deu aqui em Marcos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Como nós vamos provar que Jesus é o Cristo hoje? Confirmando a palavra com sinais. O Evangelho exige sinais. O Evangelho exige maravilhas. Não é verdade que isso era só nos tempos apostólicos. Jesus não muda. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a igreja vai provar que ela é o corpo de Cristo se hoje nós tivermos curas de enfermidades. Se hoje nós tivermos ressurreição de mortos. Isso é indispensável. Não está acontecendo? A culpa não é de Jesus, é nossa. Nós estamos como o povo de Nazaré. Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? Porque ele tinha raiva do povo quando ele foi criado? Não. Se tinha um lugar que ele podia curar todo mundo, era em Nazaré. Porque ele conhecia a vida de todo mundo, como homem e como Deus. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos sinais, porque ali, por causa da incredulidade, isso não está no Evangelho de Lucas, mas está no outro Evangelho. Por que não acontece muita coisa hoje? Por causa da nossa incredulidade. Lembremos, Jesus salva, cura. A cura é instrumental, mas é uma confirmação da salvação. Amém? Pastor José Serafim, fazendo o encerramento. Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus pela aula maravilhosa. Né? E essas aulas não é só para aprender teoria, não é para incentivar a fé no nosso coração e vermos mais cura divina acontecendo nas igrejas. Mais gente sendo curada. Nós estamos visitando, e eu não sei porque esse X indica a primeira visita da pessoa. E colocaram um X aqui na irmã Ione e no irmão Gilberto. Esse casal já nos pertence há muito tempo. Já é propriedade da escola. Então nós tivemos aqui 59 internautas, 59 internautas, e tivemos aqui 65 pessoas presentes. Bom número. E temos como visitante uma Rosa Maria Leal da Silva. Onde está uma Rosa? Uma Rosa. Bem-vinda, uma Rosa. Que não seja, é a primeira vez, mas não a última, não é? Que a partir de agora a irmã esteja nos dá a alegria da sua presença em todas as aulas. Antes de terminar, o pastor Carlos me deu permissão, eu quero dizer que aos irmãos e aos internautas que eu estarei no programa Vejam Só na terça-feira, no horário das 11 da noite à meia-noite e meia. E eu vou gravar na segunda e vai pro ar na terça. O assunto que vamos falar é um assunto difícil, não é fácil, é um assunto difícil, não é? O endurecimento de Israel para não aceitar Jesus como seu Messias. Foi Israel que quis endurecer-se ou foi Deus que endureceu Israel? Esse é o assunto que vamos debater estará no ar na terça-feira. Um pastor presbiteriano será o meu opositor. Irmãos, o nosso objetivo não é mostrar quem sabe mais ou quem sabe menos. O nosso alvo é falar da palavra de Deus, não é? Falar de Jesus. E esse programa atinge, é muito ouvido, ele vai muito longe. Eu encontrei o pastor Joel aqui naquela convenção da escola dominical, o pastor Joel com a esposa, e me disseram que ele nos assiste lá de Miami. E o pastor, nosso missionário que está no Japão, me disse que nos assiste lá no Japão. Então, graças a Deus, é um programa que tem bastante audiência. E o importante é que nós
glorifiquemos o nome de Jesus Cristo. E eu tenho alegria, irmãos, de estar representando a Assembleia de Deus do Belém. Eu espero que os irmãos orem por mim, me ajudem com vossas orações, para que façamos um trabalho, que Deus seja nele glorificado e a nossa igreja mais respeitada, né? Eu quero... Também tenho livros aqui, viu? Tenho o livro Revelação do Apocalipse, eu tenho aquele livro Panorama Histórico e Teológico de Daniel e Apocalipse, e tenho o livro da família. E tem aquela maquininha abençoada da Cielo, que passa o cartãozinho nela e ela libera, pode levar os livros. Então, alguém querendo adquirir nossos livros, pode me procurar, que eu terei prazer de atendê-los. Vamos então orar. Irmão, o pastor Chagas, que já orou, vem orar mais uma vez, que eu gostei da oração do irmão. E tem mais pastor aí. Pastor Valdemar, vem efetuar a bênção apostólica, por favor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tu fizera nesta noite, pelo teus ensinamentos, por meio da tua palavra, através dos teus servos. Abençoa agora nós, ó Pai, e cada um que aqui está, representado, ó Deus, as suas famílias, que encontrem em casa em paz, encontrem nos seus serviços, aqueles que estão aqui, ó Deus, ainda que vieram do trabalho, leva-os em segurança. No nome de Jesus nós oramos, planilhamento dos teus filhos que vão ministrar amanhã as suas classes. É para a glória de Deus que nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos agora para sempre. Todos dizem amém. Amém.